Bom dia, Carla, Sheila Megali, bom dia aí a todos. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, mostrou que vai jogar pesado contra qualquer tentativa de desestabilizar o processo democrático brasileiro. Qualquer tentativa de colocar em dúvidas as eleições limpas e legítimas, ele não vai dar trégua. O que mostra isso? Duas decisões do ministro que foram tomadas no final da semana passada. Ele tomou uma decisão que não é incomum na justiça civil, mas que é um pouco incomum, sim, na justiça eleitoral, de multar por litigância de má-fé a coligação do presidente Jair Bolsonaro. E por que ele fez isso? Porque a coligação, liderada pelo PL do Valdemar Costa Neto, entrou com uma ação pedindo a anulação de uma quantidade massiva de votos, coisa de quase 60% dos votos. E o problema é que esse pedido foi feito sem nenhuma base na realidade dos fatos. Não seria exagero dizer que a ação é quase uma peça de ficção ruim. Por isso, o ministro rejeitou o pedido e impôs à coligação o pagamento de uma multa de quase 23 milhões de reais por litigância de má-fé. O que é litigância de má-fé? Em geral, essa multa por litigância de má-fé é aplicada para aqueles casos de pessoas que recorrem sem parar, sem argumento minimamente decente, só para adiar o cumprimento de uma obrigação, como o pagamento de uma multa ou o cumprimento de qualquer decisão judicial. No caso da coligação do Bolsonaro, o ministro aplicou essa multa logo de cara, porque ficou muito evidente a má-fé em contestar o resultado da eleição. E ficou evidente de cara por uma série de motivos. Mas o principal deles é que a coligação só contestou o resultado do segundo turno e só a eleição presidencial. Ou seja, as mesmas urnas foram usadas no primeiro turno, quando o PL elegeu menor bancada no Congresso Nacional, e lá no primeiro turno elas não falharam. Elas falharam só nas eleições presidenciais e só no segundo turno. Na verdade, o que o PL quer, e ficou evidente na ação, por isso a multa, é anular o resultado da eleição que ele não gostou, simplesmente porque não gostou. Se ainda houvesse qualquer indício sério de falha, de fraude, mas é só loucura mesmo. E como o Poder Judiciário não é lugar para brincar de ser maluco, o ministro impôs de cara a multa. Mas na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes tomou outra decisão importante, gente, que é o seguinte: a coligação do Bolsonaro, que perdeu as eleições presidenciais, ela é formada por 3 partidos. Além do PL do Valdemar da Costa Neto, o PP, Partido Progressista, e o Republicanos. E o PP e o Republicanos, e esse pedido de anulação das eleições sem qualquer base, foi feita pela coligação. Mas aí o PP e o Republicanos, eles foram ao TSE dizer que eles reconhecem o resultado das eleições, a validade das eleições de 2022 e a vitória do Lula. Eles também disseram que não foram consultados e não autorizaram o PL a falar em seu nome. Ou seja, o Valdemar não é o presidente da coligação, ele é o presidente do PL. Trocando em miúdos, eles disseram o seguinte: eles não embarcam na tentativa de desestabilizar o processo eleitoral brasileiro, e eles pediram, esses 2 partidos, o Republicanos e o PP, que a ordem de bloqueio que foi dada contra a coligação fosse suspensa, que a multa não fosse aplicada a esses 2 partidos, porque esses 2 partidos, o Valdemar não fala em nome deles, ou seja, que eles fossem excluídos da ação judicial e que fosse mantida na ação só o PL, porque estes outros 2 partidos reconhecem o resultado das eleições. E o ministro Alexandre de Moraes atendeu o pedido. Ele excluiu os partidos da ação e ele escreveu na decisão que a palavra dos outros 2 partidos que compõem a coligação corrobora a evidente má-fé do PL, do Valdemar da Costa Neto e do presidente Jair Bolsonaro. Com isso, a gente tem o seguinte quadro: um único partido contesta a eleição, sem qualquer indício minimamente sério de irregularidade, e por isso está com as contas bloqueadas até o pagamento dessa multa que foi imposta de quase 23 milhões de reais. Os seus 2 parceiros de coligação saltaram fora do barco da loucura oficialmente. E ainda há uma determinação de que se investigue se essa aventura do PL foi feita com dinheiro do fundo partidário, que é dinheiro público, o que pode gerar para o partido outras sanções ainda mais graves. E é isso o que acontece, e é isso mesmo que deve acontecer com quem tenta atacar a democracia, com quem tenta desestabilizar, corroer o processo eleitoral legítimo brasileiro, sem qualquer indício mínimo de falha, mas só porque não gostou do resultado que saiu das urnas. E o TSE está mostrando que vai jogar
pesado, não vai dar trégua para quem tentar fazer isso. Era o comentário de hoje. Fiquem todos aí bem, uma ótima semana a todos vocês. Obrigado.